Pode ir? Fala galera do Rei, tudo bem? Beleza? Então, começando mais uma resenha, hoje a gente vai começar diferente. Não vou ler primeiro um versículo bíblico, a gente vai ler algumas coisas ao longo do caminho, mas o tema de hoje, o que eu queria falar é sobre a família. E por que falar sobre a família? Porque a família é extremamente importante, a família é um projeto de Deus e a gente vai entender um pouquinho melhor como Deus enxerga e por que Deus ama tanto a família. Então, o que seria a família? A família é a unidade básica de toda a sociedade e ela é formada por indivíduos com ancestrais em comum, ou seja, laços de sangue, ou por laços afetivos. Isso eu não estou falando, eu não estou inventando na minha cabeça, isso daí é um conceito que se você jogar no dicionário, se você jogar no Wikipedia ou no Google, você vai ler isso, beleza? Agora, dentro do contexto bíblico e dentro da visão de Deus, por que a família é tão importante? A gente vê em Gênesis 2,18 que Deus, quando Ele cria o homem, quando Ele cria Adão, Ele chega à constatação que não é bom que o homem esteja só. Sendo assim, Deus cria Eva e aí Ele dá início ao primeiro núcleo familiar da história. Depois a gente vê com todos os outros caras da história, seja com Noé, seja com Abraão, todo mundo que Deus chama para fazer alguma coisa, Ele não só envolve o cara, como Ele envolve toda a sua família. Deus não tem um projeto somente com o indivíduo, mas Deus tem sempre um projeto com a família daqueles que Ele chama. E você já parou para pensar que Deus se importa tanto com a família, que para que Jesus viesse à Terra, Deus se preocupou e Deus teve o trabalho de estabelecer um núcleo familiar para que Jesus fosse inserido através de Maria e através de José. Uma relação familiar saudável, ela é muito importante não só para a base de uma sociedade, mas também para a base da Igreja de Cristo, que a família é o primeiro ministério de um homem. A gente vê lá em 1 Timóteo 3, versículo 5, que Deus fala que se o homem não sabe governar a sua própria casa, como ele vai cuidar das coisas de Deus, como ele vai governar a igreja? Uma igreja saudável é constituída por famílias saudáveis. E aí você pode se perguntar, e essa é a grande questão, e esse é o grande debate de toda a sociedade que a gente vê pelas redes: qual é o padrão de uma família saudável? Bom, como é que a gente é do Rei, como a gente é cristão e como a gente preza pela palavra de Deus, toda a base, todo o fundamento que a gente vai estar falando aqui é de acordo com a palavra de Deus. Então, os parâmetros de uma família saudável para a gente é um parâmetro de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia é muito específica quanto a isso, cara. Efésios 5, do versículo 22 ao 33, Deus deixa muito claro as funções e deixa muito claro qual é o padrão e qual o papel de cada um. A gente não vai ler tudo aqui porque é muito extenso, mas a gente vai escrever aqui para que você possa ler, para que você possa ver, que você possa refletir através da palavra qual é a base e qual é a estrutura familiar que Deus deseja. No versículo 31, Deus fala o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então, meu querido, se você casou, a partir daquele momento que você trocou as alianças, que você deu aquele beijinho, e que o pastor falou, agora vocês são um, eu não me lembro muito bem, qual é? Os declaro marido e mulher, portanto agora vocês são uma só pessoa, ou seja, não tem mais o dela, não tem mais o dele, não tem mais o meu, não tem mais o seu, tem o nosso, porque nós passamos a ser uma só pessoa. Você, a sua esposa, ou você e o seu marido, acabaram de estabelecer uma aliança e um laço eterno com Cristo, cara. Olha só o quanto isso é profundo. Você não fez um contratinho com uma pessoa, você estabeleceu uma aliança com você, o seu cônjuge e Jesus. Então é hora de você entender que não tem mais pai, não tem mais mãe. A sua família, a partir daquele seu momento, é você e seu cônjuge. Posteriormente, você e seus filhos. Mais, pai, mãe, tio, tia, avó, avô, primo, bisavó, bisavô. Falar mais coisa aí. Cunhado, genro, eles não são só família. Sua família é seu cônjuge e seus filhos. Agora vocês são uma só pessoa. Já a respeito do marido, no versículo 25, a palavra diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Cara, nosso papel como marido é de fato importante, porque Cristo, em relação à igreja, ele não é só o cabeça, como ele é aquele que dá toda a diretriz, é aquele que é paciente, que é bondoso, que é misericordioso. Jesus, ele ama tanto a sua igreja, a tal ponto que ele esvaziou a sua glória, ele morreu e ele deu a sua vida por ela. E será que a gente, quanto marido, a gente ama a nossa esposa e honra a nossa esposa até o ponto da gente dar a nossa vida por ela? Entendeu o que é ser um marido segundo a imagem e semelhança de Jesus? E agora para as esposas. Então, só para ressaltar em relação à idônea, eu vou ler aqui no dicionário: que é apropriada para alguma coisa adequada, própria, que possui condições, capacitações, habilitações ou conhecimentos necessários para desempenhar determinado cargo ou determinada coisa. Então, mulheres, nós temos as mesmas capacidades, as mesmas habilidades, os mesmos conhecimentos que o homem. Só que a gente está o quê? Para auxiliar e para impulsionar, para
ajudar aquele homem a crescer. E não só nesse sentido de ajudar ele a crescer, porque consequentemente quando você ajuda seu esposo a crescer, você está crescendo junto. E nisso a família cresce junto. E não fica aquela desigualdade, aquela diferença, mas todos crescem juntos para um determinado propósito, que é Cristo. Muitas vezes problemas familiares ocorrem ou porque as pessoas não entendem os seus papéis ou simplesmente porque elas abrem mão dos seus papéis e esses papéis estão trocados. O homem que deveria ser o sacerdote, ele está sendo conduzido pela mulher, e a mulher que deveria estar debaixo da mesma missão, ela ocupa o papel de sacerdote. E o homem passa a ser aquele que vai colaborar com a missão dada pela mulher. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, curtam nas redes sociais, dá um like aqui, faz o que vocês quiserem, comente, pode falar bem ou mal, tanto faz. Mas comente, curtam, valeu?